Boa noite. Que nós possamos estar agora com os nossos mentores, próximos de nós, porque os nossos mentores nos acompanham desde o momento pré-encarnatório. E esses mentores que se aproximam nesse ambiente adredemente preparado, um ambiente onde a vibração permite que a espiritualidade superior se aproxime de nós e que, de uma certa forma, impede que a espiritualidade inferior permaneça aqui com vibrações inferiores. Por isso a aproximação do nosso mentor fica mais fácil. E o nosso mentor nos ajuda, nos orienta, nos promove a vida desde o momento pré-encarnatório. Por isso sabe, melhor que nós, a nosso propósito de vida e o que nós viemos nos desintoxicar aqui nesta vida. Porque somos pessoas intoxicadas. As intoxicações já nos acometem antes até de nós nascermos. Existem estudos mostrando que o leite materno já é altamente tóxico para o bebê recém-nascido. Por quê? Porque a mãe já está intoxicada e já intoxica as nossas crianças ao nascer. O leite materno é o primeiro alimento intoxicante. Nós somos pessoas intoxicadas. Eu queria abordar hoje a questão da intoxicação, mas intoxicação também de forma sutil, não a do grosseira, porque existem intoxicações grosseiras. Alguém toma um veneno, né? Ou toma uma injeção, um remédio que lhe intoxica, dá aquela reação que a gente percebe, mas existem outras, muitas intoxicações sutis, começando com a questão física mesmo, orgânica. Por exemplo, sabemos hoje em dia que existem produtos altamente tóxicos nos plásticos. Quando aquecemos um plástico, ou quando um plástico aquecido, por exemplo, deixando uma garrafinha destas de plástico com água, deixando no automóvel, ou mesmo ela foi carregada em caminhões que passaram muitas vezes o dia sofrendo o aquecimento da luz solar, vão liberando certas toxinas que vão ficando na água. Essas toxinas contêm substâncias semelhantes a alguns hormônios femininos, chamados xenobióticos, que são, devagarzinho, vão sendo absorvidos pelo nosso corpo de forma sutil, só que acumulativo. E essa acumulação vai promovendo intoxicações lá sutilmente a nível intracelular. As nossas células ficam intoxicadas. É como se fossem, quando a gente lembra da ostra que fica intoxicada e promove a pérola, uma célula fica intoxicada, mas promove pérola, porque não consegue desintoxicar tão facilmente. Os bisfenóis, por exemplo, são produtos colocados em plásticos que as mamadeiras hoje estão proibidas. Então, quando você vai comprar uma mamadeira, veja lá se não tem um produto chamado bisfenol, que ele é altamente carcinogênico, segundo estudos que aumenta o câncer. Por isso que as mamadeiras não podem ter. Se você aquece uma mamadeira, então, no micro-ondas, você está liberando toxinas. Plásticos, nem pensar em micro-ondas. Micro-ondas é, portanto, um utensílio para ser usado excepcionalmente. 29 de fevereiro vocês podem usar, né? Assim, excepcionalmente. Se você tem costume de usar toda hora o micro-ondas, saiba que você está se intoxicando, porque aquilo não faz um cozimento rápido, aquilo mexe com as moléculas, aquece porque acelera as moléculas, como a bomba atômica também acelera as moléculas, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos sendo intoxicados. Muitos dos nossos alimentos, né, por exemplo, muitas das carnes, principalmente a carne vermelha, a carne de gado, pode estar altamente intoxicada com produtos hormonais, porque colocam-se hormônios para quê? Para que cresça mais rápido, para que engorde mais. Porque o estrogênio é um hormônio engordativo. Então coloca estrogênio no gado, ele engorda mais, fica mais gordo e vende melhor, porque quanto mais gordo vende melhor. Só que a gente come essa carne muitas vezes, porque hoje em dia existem o tal do boi verde, vocês já ouviram falar? Não que o boi seja verde, né? Não é boi verde, mas o boi que é criado no pasto, sem certos alimentos e sem certos hormônios.
E por isso muitos de nós temos aí a nossa barriguinha, né? Esse abdômen, principalmente nos homens, porque excesso de hormônio feminino chamado xenoestrogênico, que vai e fica na célula e fica prejudicando. Na mulher também, as alterações hormonais podem estar ligadas ao consumo de alimentos que têm estas substâncias estrogênicas. A carne de frango também, muitas não escapam desse tipo de hormônio. As nossas águas estão também intoxicadas muitas vezes sutilmente, já falei aqui algumas vezes, pelo cloro. Aliás, fazer um teste aqui para vocês e para o internauta também, para saber se você pode ter um problema hormonal. Vou fazer uma pergunta, você pense um pouquinho e depois responda. Quem for sim, levante a mão, para a gente poder ter uma dimensão de quantas pessoas estão nessa possibilidade de ter distúrbio hormonal. Presta atenção que a pergunta é simples. Quem toma banho todo dia aqui? Então eu estou aconselhando a tomar banho de cachoeira, né? Como nós não temos banho de cachoeira, então saiba que nós temos intoxicações já na água pelo excesso, muitas vezes, de cloro, né? Então o cloro, que é colocado cada vez mais para poder combater, né, para purificar a água, por exemplo, nos intoxica, levando muitas vezes, não todas, mas muitas pessoas, a intoxicações a nível de tireoide, por causa que o cloro é um tóxico para a tireoide. Então, se você também costuma higienizar a sua salada com aquelas 2 gotinhas de cândida, né, que é o cloro também, água sanitária, cuidado, porque ali você também está se intoxicando mais um pouco. Então, às vezes é melhor você lavar bem lavadinho, ou colocar limão ou outros produtos que não contêm um cloro para fazer a desintoxicação, a limpeza dos vegetais. Senão você pode estar se intoxicando com o cloro. Existem produtos que são intoxicados, por exemplo, como é que os alimentos refinados, muitas vezes, são colocados metais pesados para refinar, para ficar bonito, né? Para o açúcar ficar bonito, são colocados metais pesados. E quase todos nós estamos intoxicados por metais pesados. Na região norte do Brasil, usou-se muito a busca de ouro. E para se descobrir o ouro, muitas vezes nos rios, naquelas pesquisas, jogava-se o quê? Mercúrio. Então todos os rios no nosso norte do Brasil estão gravemente intoxicados por mercúrio. O mercúrio intoxicando na água, os peixes são intoxicados por mercúrio. Então existem muitas pessoas que falam: nossos peixes estão intoxicados por mercúrio. Então eu só como carne branca, só como peixe. Então você come só mercúrio, né? Não vou dizer generalizadamente, mas muito peixe tem mercúrio, e o mercúrio nos intoxica, indo lá nas nossas células, trazendo vários transtornos. Outros tóxicos que vêm dos metais pesados, um muito frequente, que estudos dizem que podem estar inclusive ligado ao Alzheimer, provavelmente ao Alzheimer, alumínio. Aí a gente vê uma panela, mas é uma panela de teflon. Tá bom, você usou a panela de teflon, depois de um certo tempo você vai desgastar essa panela, porque você vai lavar e vai desgastar. Conforme vai desgastando, você vai liberando muitas vezes alumínio. E muitos de nós estamos intoxicados por alumínio, causando dificuldades muitas vezes cerebrais, porque o alumínio tem uma predominância para o cérebro. Só que a intoxicação sutil, se fizer um exame de sangue, não vai mostrar. São exames mais sofisticados que podem mostrar, ou os sintomas clínicos. A proposta hoje aqui é só trazer a informação de como existem intoxicações sutis. Crianças intoxicadas por chumbo têm dificuldade em aprendizado muito grande, muito grave, porque o chumbo também intoxica o cérebro, trazendo dificuldade de aprendizado, de memória, de concentração. E às vezes a criança comeu tinta de parede. Não tem as crianças que gostam de comer tinta de parede, né? Aquela que vai descascando bonitinha assim, e vai pondo na boca, ai, tão gracioso, né? Vai comendo, vai se enchumbando toda, né? Vai ficando mais pesado. Então, veja, intoxicações sutis que nos envolvem o tempo todo. O bromo, por exemplo, o bromato, que muitas vezes é colocado no pão, também nos intoxica. Então, o que fazer neste mundo de intoxicações? A proposta é aprender, começar a ler rótulos de alimentos, começar a comer comidas vivas.
Ontem eu estava escutando, sábado eu estava escutando numa rádio importante aqui de São Paulo, a CBN, num programa, e a nutricionista falando uma coisa que a gente já sabe: margarina é plástico. Mas tem uma margarina boa para o coração. É plástico, vai ver que o plástico vai lá e ajuda o coração, plastifica o coração, provavelmente. Margarina é plástico, é um óleo vindo do petróleo, que eles colocam um gás carbônico lá, mais ou menos assim, para fazer ela ficar durinha, bonitinha, aí que a gente pode passar no pão gostosinho. É plástico, você está pondo em plástico. Mas é bom para o coração? É plástico, né? Então a gente fala, mas isso aí a gente não fica sabendo. Intoxicações sutis, né? E você fala uma coisa dessa, mas dizem que uma tal de margarina é boa para o coração. Sim, nós estamos vivendo um momento onde as intoxicações sutis também são informacionais. Então eu como médico, eu fui muito intoxicado com informações médicas, e continuo sendo muito intoxicado com informações médicas, dependendo de onde eu vou buscar a fonte. Então hoje é um momento que nós estamos vivendo no planeta, nós estamos precisando despertar. O que é despertar? Mas como é que eu vou saber? Quais são as referências que eu vou buscar? Bom, uma das referências é buscar a nossa consciência, entrar em contato conosco mesmo. Eu estou ouvindo uma coisa, eu estou ouvindo no jornal, na televisão, na rádio, mas isso, e como é que soa aqui dentro de mim? Como é que isso aparece? Porque será que essa informação é informação importante? Eu tenho aprendido que somos muito intoxicado por informações que têm interesses por detrás para nos levar a um tipo de padrão de pensamento, de avaliação, de referência, que nos leva simplesmente ao interesse de algumas pessoas, que não é um interesse próprio, saudável. Então nós somos intoxicados informacionalmente, muitas vezes. E como fazer? E as intoxicações sutis? Porque nós temos intoxicações guardadas dentro de nós. Eu tenho me percebido, por exemplo, que algumas vezes os tóxicos nos adoecem em vários níveis. Estou trazendo aqui as intoxicações físicas, mas tem as intoxicações mentais, do pensamento, uma informação. Vocês já ouviram falar de mensagem subliminar? Já ouviram falar de mensagem subliminar? Tenho falado algumas vezes porque informações que passam desapercebidas no nosso consciente, mas no nosso subconsciente entram, e o nosso subconsciente aceita aquilo, e depois, mais tarde, nós vamos achar que aquilo é verdade, porque não passou pelo crivo da nossa razão, do crivo da nossa avaliação, simplesmente entrou para o subconsciente. Vocês que gostam de usar a internet, coloquem lá mensagens subliminares. Vocês vão ficar surpresos, como os desenhos de produtos, mandam mensagens para criar desenhos de crianças na televisão, imagens que são formatadas em produtos comerciais, mandando informações que passam desapercebidamente quando a gente olha sem uma observação mais atenta, e nós estamos aí correndo e somos intoxicados. As nossas intoxicações, elas fazem o quê? Fazem com que nós não funcionemos direito. Uma intoxicação física grave, por exemplo, um veneno que você toma, vai intoxicar teu corpo, você não vai conseguir trabalhar bem, você vai ficar doente, com febre, com alergias, uma série de coisas. E as outras intoxicações que nós já temos, que nós já nascemos com intoxicações, muitas vezes perispirituais. Mas vamos falar um pouquinho de intoxicação emocional, para vocês entenderem como funciona. Vou fazer um outro teste com vocês. Vou pedir para que vocês batam na mão de vocês assim. Quem tiver uma dor insuportável, levanta a mão. Ninguém tem dor insuportável. Mas se você tivesse vindo ontem, passeando com o seu sobrinho, e viesse um cachorrinho bonitinho e tivesse arrancado um pedaço da tua mão aqui, arrancasse uma tampa da pele, e tivesse em carne viva, e você fizesse assim, ia doer? Muito, muito. Nós temos feridas que são tóxicos emocionais. Estas feridas emocionais ou tóxicos emocionais estão muitas vezes escondidas, mas são tóxicos. E os estímulos de fora fazem com que nós tenhamos muita dor, muita reação. Estes dias, uma paciente me trouxe uma situação. A paciente, profissionalmente, sempre trabalhou muito bem, sempre muito bem empregada. Ela teve numa empresa de transição
E essa empresa de transição, sabe como é que é? Uma empresa compra outra e por um período fica uma situação desconfortável. E começa a fazer todo um jogo de situações. Ainda o nosso planeta é complicado para a pessoa ver se não pede a conta, aquela coisa toda. E ela gostava de trabalhar e estava meio encostada lá, mas ela começou a ficar extremamente preocupada, extremamente agitada. Embora trabalhando, tudo, mas muito preocupada com o futuro, desesperadamente preocupada com o futuro. E aí isso lhe trouxe um estresse muito grande, e que descompensou, trazendo outros problemas, outras dificuldades, até um sintoma de doença. E a pergunta é, mas veja, você não estava vivendo a questão, você estava vivendo antecipadamente esse medo, essa situação. Por quê? Eu falei, não sei, eu sou assim desde que me conheço por gente. Eu vivo antecipado, eu vivo com muito medo, eu vivo com muita ansiedade de que sempre alguma coisa ruim vai acontecer. Um raciocínio que eu gosto de ter, então, provavelmente você já tem uma ferida, uma intoxicação, que qualquer estímulo lhe afeta nesse ponto. Ele dói muito, ele preocupa mais do que... Realmente, o caso dela é insônia, não conseguia dormir. Por quê? Um excesso de preocupação na questão financeira poderá, psicossomaticamente falando, quer dizer, porque quando eu tenho uma crise, uma preocupação financeira excessiva, um medo financeiro muito grande, o órgão que é afetado pode ser o fígado, porque o nosso fígado é a nossa despensa, onde a gente guarda o açúcar, fica guardado o açúcar ali, quando a gente precisa, o corpo vai lá e cata o açúcar, então é a nossa despensa. Então é como se eu digo para o meu corpo, olha, eu vou passar fome, o corpo começa a guardar o quê? Guardar na despensa. Então você pode ter uma alteração do fígado, o que hoje em dia é tão comum, a gordura no fígado, por exemplo, né? A esteatose. E ela começou a ficar com essa preocupação, lhe afetou o funcionamento do fígado, e isso lhe causou insônia, porque segundo os orientais, segundo a medicina chinesa, é uma visão da medicina chinesa, a insônia pode estar ligada ao fígado, que também está ligado à raiva. Você veja que uma coisa então você fica com raiva para dormir, não vai dormir mesmo, né? Então é melhor. Por isso que Jesus falava, perdoa, porque até dormir melhor quando a gente perdoa, até dormir melhor a gente dorme. Porque claro, quando eu me desintoxico da raiva, que é altamente tóxico também. E aí conversando com ela, eu falei, mas por que tanta preocupação? Nunca teve problema real? Mas ela sempre teve um medo. Aí conversando, e aí interessante, a análise que eu gosto de fazer, como foi a sua gestação? Eu sempre preciso fazer esta análise e gosto de trazer para vocês, analisar a nossa gestação, quando estávamos no útero materno, o que vivenciamos lá, o que nossa mãe vivenciou, o que vivenciou a família, quais foram as eventuais dificuldades, quais os eventuais anseios da família, quais os eventuais anseios dos pais, medos, dificuldades. Isso é registrado no feto, que vai como se fosse um tóxico. E ela me disse realmente que a diferença dela para a irmã mais velha era de 1 ano, muito pouquinho, 1 ano e pouco, e que os pais passavam grandes dificuldades financeiras. Então a mãe provavelmente, quando engravidou dela, tinha muito medo, como é que vai ser, como é que eu vou ficar com uma outra filha. Então registrou nela um medo de que, nossa, como é que vai ser? Será que vai passar fome? Será que vai ter dificuldade? E hoje com 50 anos nunca passou dificuldade, mas tem sempre o quê? O medo, porque o tóxico está lá, ainda tem a ferida, e quando vem qualquer estímulo, vem lá. E o que a vida faz? Aí vamos dar o outro lado. O que a vida faz? A vida é muito desintoxicante. A vida é detoxicante, porque a vida vai provocar em nós estímulos para que a gente se desintoxique. Se nós conseguíssemos olhar a nossa vida de um ponto de vista terapêutico, os estímulos, as traições, as dificuldades, a perda de emprego, os conflitos, todos esses sistemas poderão ser colocados como terapêuticos. Então a vida faz uma terapia com a gente, cutucando, para quê? Para que a gente possa se desintoxicar. E quanto mais a gente resiste a esses estímulos da vida, a esses aprendizados, mais o tóxico fica presente. Pode ver, quando nós conseguimos passar por uma situação, sublimar uma situação, ou passamos por uma situação difícil e resolvemos, nós saímos mais fortalecidos.
Pode ver, todo mundo se fortalece quando consegue sair de uma intoxicação, porque sai mais fortalecido. A vida é muito tóxica, a menos quando você torce para o Palmeiras, aí é muito difícil você se desintoxicar. Não, eu sou do time ao contrário, mas eu torci muito para o Palmeiras não cair, é verdade, porque a tristeza, olha, intoxica, porque as pessoas levam muitas vezes, olha como é interessante, uma coisa que seria um esporte, uma coisa natural, intoxica, pessoas ficam deprimidas, ficam tristes, ficam muito angustiadas por causa de um esporte. Por quê? Porque lança muitas vezes as feridas. Então aquilo que acontece do lado de fora é o que acontece do lado de dentro. Como é que eles deveriam ver? Não, isso é uma proposta de aprendizado. Quantos times acontecem isso aí, depois eles ressurgem muito melhores, mais fortalecidos. Isso é uma proposta de limpeza. Há necessidade de fazer isso aí. Nós precisamos desses processos de limpeza. Então, na nossa vida o tempo todo. E as intoxicações então? Vibracionais. Porque se nós estamos falando de intoxicações sutis, a minha preocupação começa a aumentar quando eu falo de intoxicação sutil vibracional. Alguém usa internet aqui? Alguém conhece a internet? Usa internet? Todo mundo hoje em dia usa internet. Vocês já viram falar de vírus no computador? Já. E o que a gente precisa fazer para não ter vírus no computador quando a gente entra na internet? Antivírus. Além disso, o que a gente tem que ter? Uma proteção, que chama firewall, as proteções que tem, né? Se eu não tiver nenhum antivírus e ficar abrindo internet, para tudo que chega lá, aquele monte de coisa, o que pode acontecer com o computador? Vai intoxicar o computador. Não vai intoxicar o computador? Vírus é intoxicação, aí o computador não funciona mais. Dá pau, aquilo lá, você tem vontade de jogar pela janela. Mas isso só acontece se o computador estiver ligado num cabo de rede, certo? Se for sem fio, não acontece. Ou pode acontecer? É normal, né? Em vez de vir pelo fio, vem pelas ondas. E o que são aquelas pessoas que entram no computador? Como é que chama mesmo aquelas pessoas que entram no computador para tentar arrumar senha? Como é que chama? Hackers. Então já ouviram falar de hackers? Nós vivemos um mundo, por isso que eu acho, nós estamos vivendo uma melhor época do planeta Terra, porque as coisas estão vindo para explicar para a gente o mais difícil. Vem coisas, as situações aparecem para explicar as coisas mais difíceis. Hackers entram no computador, mesmo sem fio, pela onda, invadem o computador, colocam programas, mexem no programa, interferem no computador. O que é uma interferência espiritual? São hackers espirituais. E existe hacker espiritual? Existe. Hackers espirituais, eles entram na nossa mente, ou tentam entrar na nossa mente, de acordo com o quê? Com nossos antivírus. Todo mundo aqui tem antivírus no computador, mas a maioria esquece de fazer uma prece antes de algum tipo de situação, de algum lugar que a gente vai. Ou é uma prece, é um antivírus. Eu estou pedindo uma prece, estou fazendo uma solicitação de colocar um firewall no meu computador cerebral. E a maioria fala, quantas pessoas vêm para mim, doutor, não acredito nessa parte espiritual. Fala, não, então você acredita em internet? Acredito. Acredita em vírus? Acredito. Mas vírus? Que vírus é esse aí? É vírus? É vibratório, não é real, mas é real de uma certa forma. Então o que acontece? A internet, todas estão para nos explicar as coisas mais difíceis do espírito. Então existem hackers espirituais que entram no nosso computador cerebral, colocam programas e programas igual, programa virtual, colocam um programa virtual que vai ficar ali intoxicando nosso pensamento, nossa emoção, nosso sentimento. E aí nós falamos, mas o que está acontecendo comigo? Eu não estou bem. Aí você vai, faz um monte de exame, vai no médico, faz um monte e não acha nada. Porque você tem uma intoxicação virtual, vibracional. E se você falar problema espiritual, ninguém fala, eu não tenho problema espiritual. Mas você tem um hacker que fez um programinha no teu cérebro e está comandando à distância. Uma das preocupações que eu tenho é que, como a espiritualidade inferior também vem se tendo técnicas
tão avançadas que nós também precisamos correr com técnicas avançadas. Muitas vezes vem alguém aqui, faz uma avaliação e ali presente parece que não tem nenhum tipo de problema espiritual, mas existe um programa colocado à distância, imperceptível por uma onda muitas vezes, que está interferindo. E como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ampliar nossa tecnologia também, né? De paranormalidade, de mediunidade, de percepção, de inteligência, para falar: opa, esse pensamento não me interessa, esse sentimento não me interessa. Como é que nós vamos colocar antivírus no nosso dia a dia? Agora, nós vamos entrar num período agora, de dezembro até o carnaval, que é um período altamente denso vibratoriamente, embora seja um período muito bom, porque todo mundo fala no Cristo, ou se fala mais do Cristo, mas o Cristo fica jogado em segundo plano. Fala-se muito mais das festas, das bebidas, né? Da gastança, do presente, todo mundo comprando presente, um monte de coisa. Você vai ganhar aquele presente que você nunca vai usar, ou você vai dar um presente que a pessoa já ganhou 10 presentes iguais. Quer dizer, virou uma situação diferente, não reflete realmente o que é o Natal, que é o Cristo. E por isso, adensa-se. As pessoas que não têm uma percepção espiritual atraem muito mais entidades. Pelo pensamento: porque minha avózinha, minha tia-avó, puxa, por que ela tem que morrer? Estava com 102 anos, nossa, podia ficar mais uns 15 anos comigo. Não, o pessoal, e fica atraindo entidades que desencarnam e que não têm consciência que estão desencarnadas, se aproximam dos familiares, trazendo muitas vezes angústias, tristezas. Então muda o padrão. Quantas festas de Natal acabam em discussão, em conflito? Por quê? Porque tem campos intoxicantes. Então, só porque são invisíveis. Nós precisamos acordar. O invisível é invisível. Uma gás de cozinha também é invisível e mata se você não for lá e fechar. Nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, que nós precisamos aprender a nos desintoxicar. Pelo menos o pensamento, a emoção, o sentimento. Nos perguntando, e é simples: este pensamento me interessa? Esta emoção, eu estou sentindo, vai me levar aonde? Mas eu posso transformar? Posso. Nós temos já ferramentas, nós temos já conhecimentos para nos desintoxicar. Nos ligarmos, por exemplo, tem uma propaganda na televisão, que se você tomar uma água especial lá, que nem é tão especial, mas tudo bem, se você tomar água, ela vai tirar naturalmente a limpeza. Então imaginemos um vaso sujo, que você joga água limpa. A água limpa vai revolvendo, vai saindo, e daqui a pouco limpou a sujeira. Nós precisamos o quê? Em vez de ficar só tirando a sujeira: mas eu tenho esse problema, o problema todo mundo vai ter. André Luiz que fala: fique tranquilo, quando você resolver o problema, logo vem outro. Novidade, né? Acho que é só para ele, né? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar energia positiva. Como? Do pensamento, da emoção, do trabalho. Quantas vezes um trabalho, por exemplo, filantrópico, uma atividade que você vem fazer no centro, onde você vai se doar, apesar do teu problema, você vai se doar para uma pessoa que tem mais problema que você está colocando uma energia positiva naquela situação. Então eu costumo dizer que a premissa da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Quando eu escutei essa frase pela primeira vez, eu fiquei perguntando: como salvação? Salvação do quê? Salvação, né? Mas salvação do quê? Bom, salvação de nós mesmos, né? Para que a gente não se afogue em mágoas, em tristezas, em raivas. E o que acontece? A caridade é uma energia que a gente vai colocar, e ao mesmo tempo você acha que está ajudando o outro, quem está mais ajudando é a gente mesmo. Quando você ajuda alguém, quando você faz uma atitude, eu vou fazer alguma coisa, você entra num padrão de energia mais pura, porque o planeta é como se fosse uma fonte. Você vai tomar água numa fonte, você entra num padrão de energia mais pura, e você se alimenta daquele padrão. Aquele alimento, ele vai o quê? Te desintoxicando. Então você está com um problemão, você não sabe como resolver. Aí você vai ajudar uma pessoa que está com um problemão muito maior que o teu. Quando você escuta o problema dele, eu falo: meu Deus, ainda bem que eu estou com o meu.
Já não fizeram essa? É uma delícia escutar problemas das outras pessoas, porque você fica pensando, como é que eu ia resolver esse problema? Eu escuto cada pepino de vez em quando e falo, ai, graças a Deus, agradeço todo dia os meus problemas, porque perto do que eu escuto muitas vezes, eles são muito tranquilos, e cada um tem a capacidade de resolver o seu problema. Mas quando você ouve o problema de alguém, dá ouvidos, e você realmente, mas dar ouvidos de se interessar, de falar, puxa, né? Você já está, às vezes você não vai ter solução para a pessoa, porque a gente não dá solução para os outros obtêm a própria solução quando estão conseguindo falar, quando conseguindo desabafar, estão conseguindo conversar. Os psicólogos falam, muitas vezes só de ouvir, a pessoa já se ouvindo, ela vai se trabalhando, o mentor vem e ajuda, aí a pessoa mesmo, puxa, nossa, nunca tinha pensado nisso. Às vezes o terapeuta nem precisa dar a solução. Por isso que nós podemos ser terapeutas. Podemos ser terapeutas. Mesmo que eu não tenha nenhum tipo de estudo, mas eu posso ser uma pessoa terapeutizante. E como é que eu posso ser? Aprender a ouvir, mas com o ouvido crístico. Porque o ouvido crístico, ele sintoniza numa vibração crística, onde a gente não julga. E um dos maiores tóxicos que nós temos, que nós fazemos em nós mesmos, é o julgamento. Quando eu estou julgando o outro, eu estou entrando num tipo de padrão, num tipo de energia, que eu estou me intoxicando. Olha que coisa estranha, eu estou julgando o outro e estou me intoxicando. Por isso que Jesus falou, os Espíritos falaram, não julgues para não serem julgados. Porque no momento que você não julga, você acaba não se intoxicando. Nós saímos ganhando. Mas a gente julga o tempo todo. Pode observar. A gente vai sair daqui, a gente olha uma pessoa e olha. Nós temos digamos, um programa já automatizado de julgamento. Desligar esse programa é um processo de desintoxicação. Opa, eu tenho um programa de intoxicação, uma usina de tóxicos aqui dentro, eu vou parar de julgar. Quando vem o julgamento, eu falo, mas espera um pouquinho, como é que eu quebro esse problema? Por que será que a pessoa fez aquilo? O que será que motiva a pessoa a fazer aquilo? Se eu estivesse vivendo o que a pessoa está vivendo, será que eu não faria o mesmo? Se eu estivesse dentro da pessoa, será que eu não faria a mesma coisa ou pior? Então, o tempo todo nós podemos fazer uma desintoxicação do julgamento. Como? Nos colocando no lugar do outro. Isto sai da energia tóxica do julgamento para ir para a energia desintoxicante da compaixão. A compaixão é uma energia desintoxicante, por incrível que pareça, porque nós estamos tendo uma compaixão, nós estamos entendendo, nós estamos nos abrindo para outra pessoa, para entender a outra pessoa. E além de diminuir a nossa intoxicação, a gente vai também nos desintoxicar. Por quê? Porque quando eu consigo ter compaixão pela atitude que eu considero errada da outra pessoa, eu estou tendo compaixão por mim mesmo, quando eu erro. Veja, quando eu consigo sair do julgamento e olhar a pessoa com as dificuldades dela, eu vou começar a ter compaixão comigo mesmo. E um dos piores tóxicos que eu tenho percebido, que a espiritualidade o tempo todo nos fala, é o auto-julgamento. Autocrítica, autojulgamento. Então eu fico me criticando, fico me julgando e fico o quê? Me intoxicando nesse autojulgamento. Então eu não tenho compaixão por mim mesmo. Mas como é que eu vou começar a ter compaixão por mim mesmo? Tendo compaixão pelo próximo. O próximo é um instrumento, o próximo é um remédio. Até a compaixão, em cima da compaixão, vai nos levar ao maior desintoxicante que existe. Vocês sabem qual é o maior desintoxicante que existe? O primeiro físico, vamos começar por físico. O primeiro desintoxicante físico é a água. Tomem água, água de verdade, né? Não água cola, né? Água guaraná, não, água, né? O mais pura possível, e a maior quantidade possível, até uns 2 litros por dia. Não, uns 8 copinhos desses pequenos de 250 ml, desintoxica. Água é um dos maiores desintoxicantes. Alimentos de verdade. Alimentos de verdade é aquele que você encontra na natureza. Se você for numa floresta e encontrar pendurado uma bomba de chocolate, pode comer. Tudo bem, né? Ou um salgadinho, uma coxinha, sabe?
pode comer. Isso, não, tudo bem. Se tiver na natureza, se você pescar um hambúrguer, pode comer, tudo bem. Hambúrguer, pode comer. Comida de verdade, é fácil, é só a gente usar a nossa intuição para comer comida de verdade. Tá? Na feira, embora tenha agrotóxico, mas tem comida de verdade. Melhor ainda, são os sem agrotóxicos, os orgânicos. Então, alimentos de verdade desintoxicam. Água desintoxica. As emoções. Como é que é o melhor desintoxicante emocional que nós temos? Também foi orientado, o doutrina espírita orienta. Perdão. O perdão é o melhor desintoxicante emocional que existe. Para nós mesmos e para os outros. Fazer um perdão. Trabalhar o perdão. Mergulhar no perdão. Tentar identificar o que a gente precisa perdoar e como a gente precisa perdoar. E o desintoxicante vibracional, aquele que é um antivírus para o nosso computador cerebral, aquele que é um firewall que vai proteger, é o maior desintoxicante que existe, é o desintoxicante universal. Foi ensinado pelo Cristo, que é o amor. Por isso que nós vivemos intoxicados, porque nós ainda não conseguimos viver o amor. E aquelas pessoas que vivem o amor se desintoxicam naturalmente. Portanto, meus amigos, vamos fazer agora, durante a meditação, uma proposta de começar a nos amar e a ver quem que a gente precisa começar a amar, para que o amor seja o desintoxicante universal da nossa vida. Muito obrigado.